eu tivesse ido para outra maternidade, se eu tivesse feito uma cesárea, se eu tivesse procurado outro médico, se eu tivesse tomado menos café, se eu não tivesse ido para aquela festa, se eu não tivesse comido tanto, se é tanto se na nossa cabeça que só faz piorar o nosso luto e a nossa situação em relação à perda, né? Então hoje a gente vai falar sobre o se. Todo mundo que passa por uma perda, por esse momento tão difícil, acaba em algum momento entrando no ciclo do se, né? Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse isso. É tanto se, gente, que, nossa senhora, a gente começa a se culpar demais, porque a gente começa a procurar um motivo pra se culpar. Porque assim, se eu tivesse feito tal coisa, não teria acontecido. Então a culpa é de quem? A culpa é minha. A gente começa com um si aqui, um si ali, quando a gente vê, a gente já tá se culpando, a gente já tá chorando, a gente já tá se odiando por tudo que aconteceu. E a gente sabe, né, gente? Todo mundo que perdeu um filho sabe que a culpa não é nossa, mas mesmo assim a gente fica buscando se eu tivesse feito tal coisa, se eu soubesse isso, se eu soubesse aquilo, sendo que assim a culpa não é nossa. E por mais que a gente tente buscar esse se, tal coisa que a gente pudesse ter feito para mudar a situação, não vai resolver, não vai trazer nossos filhos de volta. E isso maltrata tanto, mas tanto, que, nossa senhora, todas passam por essa fase e é uma fase muito dolorosa. Hoje, como eu tô mais forte, eu me sinto mais forte, eu já não fico tanto nesse ciclo do si. Quando ele vem, eu já começo a pensar assim, se eu tivesse feito tal coisa, eu já consigo mandar embora. Já penso em outra coisa, eu vou fazer alguma coisa para me distrair e eu não fico mais pensando no si, sabe? Mas no início, nossa, eu sofri horrores, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, se eu tivesse feito ali uma cesárea, se eu tivesse ido em outro médico, se eu tivesse sentido alguma coisa, aí começava a pensar milhões de coisas que pudesse, né, trazer, voltar no tempo para resolver, mas não vai adiantar. E aí eu começava a chorar, ficava mal, meu marido conversava comigo, falava milhões de vezes, olha, você não teve culpa, você fez o máximo, a gente fez o máximo, dando aquela força, mas como a gente tá muito frágil e sensível, a gente fica buscando, né, o si, e isso dói, mas dói muito, muito, muito. Quanto mais a gente fica forte, mais a gente consegue se livrar do si. Só que não tem só o nosso si, não é só a gente que fica nesse se tivesse feito isso. São as pessoas que convivem com a gente. Muitas vezes algumas pessoas falam, né, isso não para prejudicar, para maltratar a gente. Fala realmente porque assim, não se conforma muito, aí fica pensando também, se tivesse feito isso, se tivesse feito aquilo. Mas, gente, machuca tanto, eles não têm ideia do quanto que isso machuca a gente e quanto piora a situação. E algumas pessoas fazem de propósito, que a gente sabe que tem muita gente ruim nesse mundo, né? Que vem ali futucar a gente pra falar coisas que deixam a gente pior. A pessoa sabe, você fica ali tentando sair da situação e a pessoa insistindo. Gente assim, a gente já tem que cortar logo e dá uma de doida, não vai resolver, não vai trazer minha filha de volta, então não vou ficar falando isso não. E deixa a pessoa falando sozinha. Hoje eu já corto logo. No início eu tentava assim, não ficar em contato com algumas pessoas que eu sabia que ia falar aquilo. Eu evitava ao máximo. É muito bom a gente ter convívio social, sair, ver as pessoas, mas eu tentei ficar mais quieta, porque assim, eu me culpava muito pelo que aconteceu, como eu contei pra vocês no vídeo da perda. Eu não queria ficar em contato, sabe, com algumas pessoas, porque eu sabia que se eu tivesse, as pessoas iam comentar. Principalmente falando de cesárea. Se tivesse feito uma cesárea, se tivesse ido para outro hospital, sempre eu evitava. Mas mesmo assim, acontecia muito e isso me deixava muito mal. É engraçado que depois que acontecem as coisas, depois que a tragédia acontece, todo mundo vira médico, todo mundo fica sabendo das coisas, todo mundo virou sabichão e todo mundo quer te dar uma dica. Pessoas que nem falavam nada com você, só perguntavam de enxoval de quartinho, de repente aparece com dica de médico bom, lugar de fazer ultrassom bom, aparece com dicas de hospital maravilhoso, médico isso, médico aquilo, solução pra isso, solução pra aquilo. Mas quando você tava grávida não te falou nada, né? Aí aparece um monte de gente que é sabichão da gravidez. Aí começa a falar um monte de si pra gente. Se você tivesse ido então ao médico, se você tivesse feito aquilo, se você tivesse feito aquilo. Tem certeza que você se cuidou? Tem certeza que você não subiu a escada demais? Tem certeza que você não pegou peso? Ficam questionando as coisas que a gente fala, ficam procurando um motivo para dizer que o que aconteceu foi culpa nossa. Gente, isso é muito triste, é muito, muito complicado, porque isso prejudica demais o nosso luto. Tem pessoas que não têm noção. Uma das coisas que me machuca muito é quando as pessoas falam em relação à cesárea, porque a maioria das pessoas que me conhecem sabe que como tava tudo bem, eu esperei pelo parto normal. Aí as pessoas vêm e me dizem assim, se tivesse feito uma cesárea, né, se o médico tivesse feito uma cesárea logo, né, se você tivesse ido para outro hospital, né, gente, isso vai me ajudar em quê? Isso só piora a situação e deixa a gente mais pra baixo ainda. No início eu não conseguia me livrar, eu absorvia aquilo ali, me culpava ainda mais pelo que aconteceu, ficava remoendo tudo aquilo. Hoje não, hoje já consigo ter mais força.
Só que a gente tem que tentar se livrar do si e fazer com que essas pessoas elas entendam que a culpa não é nossa e que elas não têm que ficar falando isso, gente. É muito chato, isso prejudica demais. Tem gente que questiona até o que você fala, sabe? Você conta assim, você tem certeza? Não foi assim de tal jeito? Que até questionar o que você tá contando. Tem amigas minhas que passaram pela perda, que tiveram aborto espontâneo, perderam logo no início. As pessoas questionam ela, sabe? Tem certeza que você não pegou peso? Tem certeza que você não passou raiva? Você não brigou com seu marido, não? Você não brigou com alguém? Fico perguntando umas coisas sem lógica, querendo achar uma culpa pra aquela pessoa ali, sabe? O que foi que você fez? Você saiu naquele dia, não foi? Será que não foi isso? Gente, isso vai resolver o quê? Vai trazer o quê? Vai trazer o bebê de volta? Não vai. As pessoas têm que parar com essa mania de ficar com esse si em cima da gente, sabe? Procurando motivo. Eu ouvia muito também, se tivesse ido para outro hospital. Sim, aí se acontecesse naquele outro hospital, a pessoa ia dizer, se tivesse feito no hospital daqui. Entende? Sempre eles vão achar um motivo para o si. Se você fizesse com o médico tal, eles iam falar que era melhor você ter feito com outro médico. Se fosse ao contrário, eles iam falar do mesmo jeito. Não fique escutando esse monte de si que as pessoas falam. Quando elas começarem a falar, você foca ali, ó, eu não tive culpa, eu não tive culpa, não tive culpa. E não escuta essas barbaridades que as pessoas falam, tá? Porque eu sei que machuca muito, porque é o que acontece comigo também. E hoje eu tento me livrar ao máximo. Já tem 1 ano que eu perdi minha filha e até hoje eu escuto isso. Se tivesse feito uma cesárea. Essa é a que mais me acaba. Só que aí sempre eu tento pensar, se fosse uma cesárea e tivesse perdido, iam dizer, por que você não esperou o parto normal? Por que você não fez o parto normal? Porque hoje em dia ninguém mais quer parir normal. Porque é assim que as pessoas falam, tá? Se começarem a falar isso com você, sai de perto dessas pessoas, evita ao máximo ficar perto delas, principalmente nesse momento inicial, que você ainda tá muito sensível, que isso vai te magoar muito. Quando você ficar mais forte, você conseguir debater ali, você conseguir cortar, né? Falar com que aquelas pessoas ali parem, aí você sai mais. Vai para lugares que você vai se sentir melhor, conversa com pessoas que te deixam para cima e não com essas pessoas que te deixam para baixo. Se você perceber que elas vão começar com isso, fala logo, eu não quero falar sobre isso. Que é assim que meu marido fazia. Quando ele saía na rua, todo mundo queria falar com ele, perguntar as coisas para ele. E aí, como foi isso? Se fosse isso, se fosse aquilo, ele, olha, aconteceu, nada vai trazer minha filha de volta, então eu não quero ficar falando sobre isso. Ele falava assim, gente, assim no seco mesmo. A pessoa ficava sem graça e já parava de perguntar, porque você sabe a diferença do curioso e de quem tá ali realmente preocupado com você, quer te ajudar, né? A gente tem que pegar e não falar no assunto, tá bom? Eu espero que você consiga se livrar do si, que você consiga ficar forte cada dia mais, que quando as pessoas chegarem pra você, começarem a falar isso, você consiga ali sair, debater e sempre, gente, sempre pensa e lembra, faz aquele mantra, eu não tive culpa. Eu não tive culpa, eu fiz o máximo pelo meu filho, pela minha filha, eu fiz o máximo que eu podia dentro da realidade que eu vivia ali, dentro do que eu sabia, eu fiz o máximo possível, eu não tinha como prever tudo, eu não tinha como fazer coisas que não estavam ao meu alcance. Se liberta dessa culpa e do si, não deixa que as pessoas te maltratem, te machuquem. Força pra você, sempre lembrando que você fez o máximo possível e que o si não vai trazer nossos filhos de volta, não vai resolver nada. Quando o pensamento do si vier, você já tenta mandar ele pra longe, pensa em coisas boas, pensa em tudo que você fez, tudo que você lutou. Espero que você fique bem e que cada dia mais você fique mais forte e que você consiga conviver da melhor forma possível com tudo que aconteceu, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.